Senhor, meus irmãos. Mas não é para tanto. Antes de tudo, agradecer a Deus, primeiramente, e veementemente a Ele, porque se eu estou aqui, se você está aqui, é porque Ele trouxe. Amém. Você crê nisso? Amém. Então agradeça a Deus, porque a última coisa que Deus te trouxe para você ficar sentado aí e sair daqui mais vazio do que você veio. Tenha a certeza absoluta que sempre Deus tem um propósito em sua vida. E que Ele reservou esse momento para a gente investigar aqui o que Ele disse através de sua palavra. Amém, meus irmãos? Amém. Hoje um pouco diferente, eu vou tentar me segurar um pouco mais, não me empolgar tanto, porque a gente vai tratar de um assunto que é um pouco didático. A ideia do Gledson era que a gente fosse discutir um determinado assunto e eu vou ser eu, óbvio, mas eu vou tentar me segurar um pouco para que a gente não perca o controle da situação. E a gente vai aqui ler, estudar e se aprofundar nesse tema, a graça irresistível, né? Então eu peço que você se concentre como se fosse o último dia de sua vida. Se você realmente quer valorizar o seu momento aqui com Deus, então se concentre, se esforce e preste muita atenção nos textos que vão passar aí. Eu não vou abrir a Bíblia com você, porque eu coloquei todos os versículos lá, para ser uma coisa dinâmica, para ser uma coisa rápida, e eu sabia que o tempo ia ser um pouco curto. Se os irmãos me permitirem, não pretendo ir até lá, mas se os irmãos me permitirem, eu vou até umas 9h10. Pode ser? Vocês concordam com isso? Não é minha intenção, mas se caso a gente precisar, tá bom? Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui. E é porque a sua graça nos trouxe aqui. Eu quero agradecer, Senhor, por este momento. E pedir para que o Senhor tome esse lugar, Senhor, mais do que já tem tomado. Que o Senhor venha inundar de Ti neste lugar, Senhor, e que me diminua e diminua todos que estão aqui. E que reine a Sua palavra, que reine a Sua glória, que reine quem Tu és neste lugar. Senhor, nos ajuda a entender o que o Senhor quer nos dizer. Aperfeiçoa, Senhor, quem somos para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Graça irresistível, vamos lá. No próximo slide a gente vai ver aí, eu pensei já dar uma introduçãozinha, dizendo a importância de entender a graça na vida de um cristão. A graça de Deus nada mais é do que uma parte da revelação da grandeza de Deus. Não vou entrar no mérito do que ela significa em si, porque na quinta-feira passada o Gledson já trouxe bastante conteúdo a vocês, e hoje a gente vai ter uma abordagem diferente do que é essa graça. Nós vamos investigar um pouco mais do que é a graça, o favor não merecido que o cristão recebeu. Próximo slide, Bruno. Bom, para a gente entender, vamos para um contexto. Existem duas doutrinas de salvação no nosso meio evangélico. No nosso meio evangélico protestante, aquele que nasceu a partir da Reforma Protestante, lá de Martinho Lutero, que nasceu as igrejas, e hoje a gente se conhece aí fora como igreja evangélica. Existem duas doutrinas que dominam esse universo. Primeiro, uma baseada em um homem chamado João Calvino, que defende, de forma bem resumida essa frase, só é salvo aquele a quem Deus escolhe. Já o de Armínio, que também foi um homem teólogo dos tempos antigos, defende uma tese um pouco diferente. O homem pode encontrar a salvação se assim ele for aceito. E Deus predestinou esses homens segundo a sua presciência, ou seja, lá na eternidade, Deus estava lá e preveu o futuro daqueles que o aceitariam, então Ele os predestinou, ok? As duas doutrinas crê que Deus predestinou homens para ser salvo. A de Calvino crê que Deus o escolheu sem critério algum, apenas a sua vontade. A de Armínio decidiu, estudou, que Deus escolheu segundo a sua presciência, por Ele prever o futuro, e lá decidir quem é o salvo. Amém, meus irmãos? Vamos só repassar por cima do que cada uma significa e quais são as teses que sustentam ela. Próximo slide. Primeira, 5 pontos que sustentam a visão arminiana. Eu não vou entrar com você o que cada um defende, mas eu só vou dizer para a gente montar esse contexto, tá? Próximo slide, Bruno. O primeiro ponto é o livre-arbítrio, conhecido popularmente entre a igreja.
Todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação. Próximo slide. Eleição condicional. Deus elegeu os homens que Ele previu que teriam fé em Cristo. Foi o que eu falei no começo. Terceiro ponto. Expiação ilimitada. Cristo morreu por todos os homens e não somente pelos eleitos. Quarto ponto. Graça resistível, que é o oposto que vamos falar hoje. Os homens podem resistir à graça de Deus para serem salvos. Eles podem dizer não ao chamado de Deus. O quinto ponto. Decair da graça. Significa, homens salvos podem perder a salvação caso não perseverem na fé até o fim. Essa é a doutrina mais popular que domina o nosso meio hoje. Próximo slide, Bruno. 5 pontos que sustentam a tese de João Calvino, tá? Vamos lá. Primeiro ponto, depravação total. A gente vai entrar um pouco nisso daqui a pouco. Não há bem algum no homem. A queda é caracterizada pelo pecado que o corrompe e contamina tudo que há no homem. Já já a gente vai ver um pouco mais sobre isso. O segundo ponto, eleição incondicional. Eleição significa escolha, irmão. Sempre que você ouviu eu falar esse termo, é escolha. É a escolha feita por Deus desde toda a eternidade. É um decreto daqueles a quem Ele concedeu a graça da salvação. Próximo ponto. Expiação limitada. A outra era ilimitada. A expiação limitada significa a doutrina segundo a qual a obra redentora de Cristo foi apenas visando a salvação daqueles que têm sido escolhidos por Deus. Último, quarto ponto, graça irresistível, é o que a gente vai investigar hoje. A influência salvífica do Espírito Santo de Deus é irresistível, superando toda e qualquer resistência humana. Próximo e último ponto, perseverança dos santos, ao contrário de Armínio. Pessoas a quem Deus chamou a salvação e depois a comunhão eterna com Ele, não podem cair em desgraça e perder sua salvação. Não vou entrar nesses méritos que são polêmicos, são profundos, são extremamente complexos. Não daria para me explicar tudo em um culto, nem em 2, nem em 3, nem em 10, nem em 20, nem em 5 anos. Sabe por quê? Porque a discussão teológica da doutrina de salvação calvinista e arminiana já tem 1000 anos e ninguém decidiu o que é. Ambas as duas terminam com o homem sendo salvo pela graça. E lá no céu, talvez, se Deus quiser falar o que era, e de verdade eu acho que não vai, até porque eu acho que a gente nem vai se lembrar de como a gente é salvo, a gente só vai lá para comemorar. Amém, meus irmãos? Mas isso em outro momento a gente pode falar. O que hoje a gente vai focar é graça irresistível. Próximo slide, Bruno. Graça irresistível, tá? Então é isso que a gente vai falar hoje. O que significa? Montei uma definiçãozinha bem simples. Significa que quando um homem, pecador, receber um chamado de Deus ao arrependimento, é impossível este homem resistir. É impossível esse homem dizer não. É isso que a gente vai olhar hoje aí. Próximo slide. Contexto para a gente chegar à ideia da graça irresistível. Depravação total do homem, é o que a gente vai ver hoje. E por último, a soberania de Deus. Ok? Então vamos lá. Se você não trouxe papel, caneta, pegue seu celular. Ou então depois lá no final do culto, pegue os slides lá com o Bruno. Mas enfim, é bastante informação. Então, atenção aí. Primeiro ponto. Esse é um dos pontos da tese de Calvino, tá? Os únicos 2 pontos que eu vou entrar aqui é a depravação total e depois a graça irresistível. Eu só vou entrar nesse por quê? Porque é impossível explicar por que a graça é irresistível sem que eu entenda o ponto da depravação total. Ok? Vocês estão me acompanhando? Sim. Significado da depravação total do homem. Primeiro ponto. Significa que não há bem algum no homem. O homem não pode encontrar a Deus, pois ele é totalmente inclinado ao mal. A depravação total defende que é impossível o homem ter capacidade por si só de fazer coisas boas, de ter boas atitudes, de ter boas condutas, por si, sozinho. Não. Defende isso. A depravação total defende isso. E a gente vai começar a descobrir o porquê agora. Primeiro texto, carta de Paulo a Romanos, capítulo 3, versículo 10 até o 12, diz assim: como está escrito,
Não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Versículo 12: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Depravação total. Não há um homem que tenha capacidade, habilidade ou desejo de fazer o bem. Por que o homem não consegue fazer o bem? Próximo slide. Palavras de Jesus em uma pregação relatada por Marcos em seu livro, no capítulo 7, a partir do versículo 20, diz a origem desse mal, olha só. E continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Duas coisas: o homem não pode fazer o mal. Por quê? Porque o homem tem um coração corrompido. E isso é defendido no primeiro pecado cometido por Eva e Adão. Ao pecar, o homem torna-se um ser corrompido. Mas já já a gente vai para lá. Só há um que seja bom. Marcos 10, 18 e Lucas 18, 19 falam a mesma coisa. É o segundo versículo aí que vocês estão vendo no slide. Palavras de Cristo. Por que você me chama bom? Dentro de um contexto onde eles estavam falando com alguns homens. Por que vocês me chamam bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Ser bom é uma atribuição que nem Jesus quis assumir. Para você ter uma ideia. Pode voltar, Bruno, é que eu coloquei na ordem invertida. Romanos 3, versículo 23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, eu sou corrompido. A origem da minha corrupção é o meu coração. A origem da corrupção do meu coração foi o pecado cometido por Adão e Eva. Portanto, eu não tenho capacidade de fazer o bem, eu não tenho capacidade de encontrar Deus, porque o meu coração é totalmente inclinado para o mal. Próximo versículo, Bruno. Antes de eu explicar esse slide, deixa eu conversar uma coisa com você. Aí você, nesse momento, eu acho que já está num tempo bom para dizer que você já deve estar pensando que... Então, como que existem pessoas que não são crentes, que não confessam que Jesus é o Senhor, que não são o Deus da sua vida, e como que essas pessoas têm capacidade de ajudar as outras? Como que essas pessoas, ao não crer na origem do bem, que é Deus, como que essas pessoas têm capacidade de fazer coisas boas? O Gladys explicou semana passada. Existe uma coisa chamada graça comum, que está em todo lugar do mundo. Enquanto o Espírito Santo do Senhor não for retirado daqui, essa graça comum, pela presença dele, está no mundo. Essa graça comum, ela limita o homem de se autodestruir e ainda assim o capacita para ter compaixão com o próximo. Ok? João Calvino, o criador de toda a tese. Na verdade, João Calvino, uma curiosidade, João Calvino foi o cara que só criou a tese, porque quem desenvolveu e formou a tese foram os alunos dele. O coitado é que leva o pau até hoje, mas na verdade foram os alunos dele, que ninguém nem sabe quem é. João Calvino disse uma frase interessante, olha só: a causa da nossa miséria está em nós mesmos. Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14, olha como isso é claro. Cada um, porém, é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Alguém se arrisca a dizer o que é concupiscência? Vocês já estudaram algum desse termo? Não, irmão, pode falar, não tem problema. Alguém? Não? Próximo slide. Concupiscência, definição: o desejo desenfreado, descontrolado do meu coração. Bruno, volta o slide agora. Leia, troque concupiscência por essa definição.
Cada um, porém, é tentado quando atraído e enganado pelo próprio desejo do seu coração. Tem coisa mais clara que isso? O homem é depravado. Não há bem algum no homem. A tese teórica da doutrina de salvação de João Calvino não concorda com o livre-arbítrio. Irmãos, o meu dever aqui é explicar o que significa. Você é que determina com Deus aí o que você crê. Jamais eu quero influenciar você, até porque você já é salvo. Eu creio nisso. O que acontece? Deus não errou quando escolheu o seu. Deus não falhou. Quando Ele predestinou, seja lá segundo a sua sabedoria, ou seja lá segundo a sua vontade, Deus não errou quando escolheu o crente. Você vai ver no próximo slide. Vamos caminhando. Pode voltar lá para o... Aí, parou. Para confirmar o quão o homem é depravado, olha só o que Deus determina após o pecado original do homem. Gênesis 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. Multiplicara por quê? Após o pecado original. Multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má. Olha só, olha a ênfase. Era só má. Próximo. O último versículo que eu quero estudar com você, pode passar, Bruno. O último versículo que eu quero estudar com você é o pecado original. Nem sei se está no próximo versículo, deve ter dado uma travada no computador lá. Aí. O pecado original, aonde tudo começou. Eu não vou discutir com você aqui o antes, o porquê que a árvore estava lá, o porquê que o fruto estava lá. Não, isso já é outra história, nós não vamos entrar nisso hoje, mas eu vou discutir com você o pecado e o que está relatado em Gênesis, escrito por Moisés. Escute, versículo 6 de Gênesis 3. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos e desejável para dar entendimento. Pausa aí. Nenhum versículo antes desse 6 diz que a serpente entrou no coração de Eva. Nenhum versículo. Não tem nenhum tipo de relato que a serpente invadiu a mente de Eva e possuiu ela e fez ela pecar. Não! Se você ouviu isso em algum lugar, jogue fora. Porque não é o que a Bíblia diz. E nós devemos repudiar o que a Bíblia não diz. A Bíblia é clara quando você estudar, que você vai encontrar que a serpente estava tipificada em um ser material, tanto que depois ela começa a se rastejar. Não diz que ela era um ser espiritual, e eu não vejo como uma serpente entraria dentro de um corpo humano, assim, literalmente. Provavelmente mataria ela, né? Ok. Um dos versículos que antecedem esse 6, a serpente só faz dizer que a árvore está ali. Olha, tem uma árvore ali, por que você não come? Você vai vir chegar igual a Deus. Ela só mostrou. Lembra que está escrito em Tiago 1,14? Cada um é tentado pela concupiscência do seu coração. Como eu disse, eu não vou entrar no mérito se Deus criou o coração do homem mau ou não, porque isso não é o caso de hoje. Mas é um fato, aqui está um fato. Viu a mulher, agradável aos seus olhos e desejável, sentimentos que partem daqui. Não tem influência de Satanás aí. Satanás mostrou. Quem desejou, quem viu, quem quis, foi ela. Ok? Essa é a depravação total. Eu, obviamente, teria trocentas mais de conteúdos aí sobre depravação total, mas o tempo é curto e eu tentei pisar no freio ali para a gente não se perder no tempo. Amanhã eu também trabalho, tenho vida, enfim. Eu quero terminar com duas frases, dois pensamentos de duas referências do tempo antigo. Pode passar, Bruno. Jonathan Edwards, aqui vai um conselho. Separe um tempo livre, não substitua esse tempo pela leitura da sua palavra, mas separe um tempo livre para estudar também os homens antigos. Existem referências aí que a Bíblia produziu em alguns homens. Não são homens maiores que a Bíblia não tem histórias maiores, mas são resultados do que a Bíblia já fez nos tempos antigos. O Evangelho não começou quando você se converteu. Amém, meu irmão? A frase diz assim, pode ir lá, Bruno, vou ler a frase.
Quando olho para o meu coração e enxergo a minha iniquidade, ela parece um abismo infinitamente maior do que o inferno. Ele exagerou, mas eu não discordo. Que eu vi essa frase, eu comecei a pensar: por que o inferno existe? Por causa da origem do pecado. Então, maior do que o inferno é quem criou. Meu coração pecador. Enfim, última frase. Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos dos primeiros tempos. Esse homem tem declarações maravilhosas de um arrependimento profundo. Também é um cara que, poxa, tem uma literatura maravilhosa. Enfim. Por ocasião da queda, os dons naturais do homem foram corrompidos, enquanto seus dons sobrenaturais se perderam completamente. O que ele quis dizer? Se eu tinha alguma habilidade de se achegar a Deus, morreu com o meu pecado. Ok, meus irmãos? Essa é a depravação total que Calvino defende, que a teórica soteriologia, a doutrina de salvação de Calvino defende. Agora, basta você aí, enfim, se dedicar no seu tempo com Deus, tendo em vista que isso não é mais importante do que o seu coração pecador, se você se arrepender, de você orar, enfim. Mas é legal você se dedicar aos estudos, né? Tive uma experiência muito ruim no começo de evangelho. Eu vim de uma igreja simples, humilde, mas que me formou em muitas coisas e sou grato até hoje. Mas ao ter desejo, felicidade e prazer em estudar a Bíblia através de um curso de teologia, que na verdade a palavra teologia significa o estudo sobre Deus, a gente sofria com preconceito de estudar Deus. Era perigoso, era errado, era soberbo. Mas não. Aí você já deve ter ouvido alguém falar: ah, mas quem estuda teologia se corrompe, pode se perder. Irmão, o cara que se corrompe estudando teologia, ele nunca foi crente, irmão. Porque uma vez que você reconheceu o quão pecador você é e o quão necessitado de um Deus você é, não tem teologia e nem nada que faça você se desviar. Teorias contras e opostas ao Evangelho vai existir, como já existe agora, e vai existir daqui a alguns anos. Mas é aí que está o mistério da coisa, a graça de Deus, que me dá uma experiência única, que não dá para se escrever através de papel, ela se sobrepõe a qualquer tese, a qualquer teoria, a qualquer ateu, a qualquer coisa. Vamos lá. Agora, segundo a depravação total, se é impossível encontrar a Deus, como que eu posso ser salvo? Texto base e maravilhoso que defende isso. Carta de Paulo a Éfeso, capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça, porque pelo favor que você não mereceu, você é salvo, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Vamos lá, próximo slide. A graça de Deus é maior que a influência do coração pecaminoso do homem. Nós acabamos de investigar o quanto o coração do homem é um poço de sujeira, mas a graça de Deus é a maior influência no coração do homem. Ou seja, Deus não te pega como uma marionete e obriga ele a aceitar você, não. A graça de Deus significa influência. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine você dentro da sua casa e sua casa começa a pegar fogo, só que você está cego por causa do pecado. Você senta na cadeira e finge que nada está acontecendo. O fogo está queimando dentro da sua casa e você não quer sair, porque você está cego sobre o pecado, vai assimilando. E Deus, como disse bem o pastor, Deus não vai arrombar a sua porta. Ele não é assim. A graça irresistível representaria Deus gritando pela janela: sai daí, tu vai morrer. Essa é a graça irresistível. A voz de Deus entrando dentro de uma casa, pegando fogo, encontrando os seus ouvidos e fazendo você sair de lá para viver com Ele. É isso que a graça irresistível é. Ela não é ignorante. Ela não é, sabe, eu quero salvar esse cidadão aqui. Não. Ele influencia totalmente você, ao ponto de você não resistir ao amor dele. Essa é a graça irresistível. Vamos para o próximo slide? Significa, eu já adiantei, né? Se Deus não vier até mim com a sua graça, eu nunca vou achá-lo.
Portanto, dependo totalmente da manifestação de Deus para me salvar. O texto base que isso sustenta isso. Próximo slide, Bruno. Palavras de Jesus: somente quem o Pai trouxer até mim, me entenderá. João 6, versículo 44, diz o texto: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Como que o Pai o traz? Com a graça irresistível. Próximo versículo. Aí isso gera uma pergunta, né? Vamos lá. O Espírito Santo pode me trazer até Deus, e então eu usar a minha liberdade para resistir a Ele ou não. Próximo versículo, próximo slide, olha a resposta. Sem a graça salvífica, escute bem, sempre usaremos a liberdade que temos para resistir a Deus. E liberdade não é um livre-arbítrio. Porque eu não sou a favor desse tal do livre-arbítrio, irmãos. E eu vou dizer o porquê, né? Depois você estuda aí, enfim. Por que eu não sou? Vamos lá. Imagine dois caminhos, né? Céu e inferno. Como conhecemos, cristãos, não existe mais do que dois, né? Existe? Não, ou você vai para o céu ou para o inferno, independente se você crê, se você não crê, se você aceita, se você não aceita, não é, eu não é. Ou lá ou cá. Se eu como homem, você aí, pensa bem, em sua sã consciência, por um acaso você já considerou alguma vez na sua vida desejar ir para o inferno? Eu duvido. Ninguém deseja o inferno. Portanto, não me resta outro caminho a não ser o céu. E como que eu posso ter um livre-arbítrio que é baseado em pelo menos duas escolhas, se o inferno não é uma opção para mim? Entendeu? E outra, depravadamente eu sou ao ponto de não me salvar e de não ter como escolher o céu. E por eu ser depravado, o meu destino é o inferno. Então como que eu tenho escolha se o meu destino é o inferno por natureza? O que diz em Efésios 2? E vos vivificou estando vós mortos. Você não estava neutro, você não era um robô para alguém tirar a caixinha de lá e vamos ver, isso aqui vai para o inferno, isso aqui vai para o céu. Não, você não estava neutro, você nasceu condenado por causa do pecado original. Destino pronto, decretado. Ok? Essa é a minha opinião. A graça salvífica, que eu termino com esse exemplo assim. Eu vou pegar um modelo de Augusto Nicodemos. Ele define bem, ele diz assim: imagine um grupo de cegos caminhando para um precipício. Imagine. E ninguém alerta os caras que eles vão morrer. Cego do pecado. Mas aí a graça de Deus, ou melhor, vamos começar pela graça comum. A graça comum é alguém gritando no ouvido do cara, para a multidão: sai daí, vocês estão indo para o abismo. Só que o cara era cego e surdo, ele não conseguia ouvir a graça comum. Até que então, pela graça irresistível, Deus chega lá no ouvido do cara: ei! Ele vai ouvir, ou sacode aí, não sei, você está indo para o lugar errado. Isso é graça irresistível. Ok, meus irmãos, ficou claro? Pergunta, vocês anotam, pergunte para o Júlio depois. Defino um pensamento de Charles Spurgeon: quando Deus chamar pecadores a vir a Ele, eles virão, e nada no céu, nem na terra, nem no inferno pode impedir o que venha. É o que eu estou dizendo a vocês. Um último pensamento agora de... Pode passar, Bruno. O último pensamento eu deixei para o final. Para terminar, eu quero definir aqui com você o que é graça irresistível. Vai dar tempo, graças a Deus. Eu quero ler essa parte preta do slide. Eu coloquei para resumir tudo que a gente viu até agora. Presta atenção. A graça de Deus é um dom de Deus, ou seja, é coisa dele. E esse dom quebra toda resistência, ou seja, quebra o meu desejo pelo mal. Por isso, ela se torna impossível de se resistir. Vamos lá, próximo slide. Um exemplo prático, agora vamos para a prática, né? O que aconteceu na Bíblia que representou a graça irresistível? Primeiro, Atos, escrito por Lucas, no capítulo 16, versículo 14. Uma mulher chamada Lídia, é o contexto da história. E eu isolei o versículo onde diz, que é o versículo 14.
o Senhor lhe abriu o coração para entender o que Paulo dizia. Paulo pregava, representando a graça comum, mas a graça irresistível invade ela quando o Senhor lhe abre o coração. Definição: a menos que Deus abra o nosso coração, não aceitaremos a mensagem do Evangelho. Esse abrir o coração é o que chamamos de graça irresistível. Próximo, o chamado geral e a graça irresistível. Eu vou dar uma definição daquilo que eu já estou falando a vocês, prático. Carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e 24, diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, e para eles, poder de Deus e sabedoria. Há dois grupos de pessoas, dá uma olhada, próximo slide. Primeiro, a pregação de Paulo alcançou a todos, tanto os judeus quanto os gregos. Esse é o chamado geral. Todos ouviram. E o que isso quer dizer, meu irmão? Pelo fato de não saber quem Deus chamou com sua graça, ou predestinou segundo a sua presciência, ou predestinou segundo a sua vontade, eu não sei, Deus não está me apontando quem é e quem não é. O que eu devo fazer? Obedecer o ide. Ide, pregai a toda a criatura. A sua missão sim, não é só de quem sobe aqui. A sua missão é levar o Evangelho até os ouvidos ou os olhos, que é onde a gente capta mensagens. Mas quem faz descer do ouvido ou dos olhos até o coração é o Espírito de Deus. Ok? Quem faz descer do coração, quem faz descer dos olhos até o coração, é o que chamamos de graça irresistível. Próximo slide. Primeiro grupo, caracterizado pelo chamado geral. Paulo prega, oferece salvação e todos aqueles que crerão no Cristo crucificado, mas por muitas vezes a palavra cai em ouvidos não receptivos e chamaram essa mesma palavra de loucura. No versículo, a gente viu que ele prega para judeus e gregos. Tanto parte de alguns judeus e parte de alguns gregos creem, e outra parte de alguns judeus e parte de alguns gregos creem que não. Próximo versículo é o segundo grupo. Próximo slide, desculpa. Aquela travada. Segundo grupo. O grupo dos que foram chamados, e o Gled já começa a rir, né? Foram chamados de um modo que não mais consideram a cruz como loucura, mas como sabedoria e poder de Deus. Vamos ver isso na prática. Olha o que o texto diz, olhando nessa ótica que eu acabei de explicar a vocês. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, ou seja, pregou. Porém, o resultado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, ou seja, o segundo grupo, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo. Pregamos. Mas eles receberam como poder de Deus e sabedoria. É isso o que a tese de João Calvino defende. Que o homem não pode se salvar, e isso não é só a tese de João Calvino, isso é a Bíblia, isso é o de Armínio, tá? Nenhum homem é capaz de se salvar, ou seja, vir para a igreja porque eu tenho que ser salvo, ou deixar de fumar ou de beber porque eu tenho que ser salvo. Não, irmão, isso não vai adiantar. Primeiro, porque Deus não te salva porque você deixou de pecar. Até porque você nunca deixou de pecar. O pecado sempre esteja em você, sempre estará, até que Deus o venha e o transporte para um corpo glorificado. Mas enquanto você estiver aqui como homem, você vai pecar. Seja em pensamento, atitude, palavra, você vai pecar. O que Paulo diz? Aquele que considera que não peca já está pecando, esse coitado. Ou seja, a graça de Deus, ela desqualifica qualquer mérito humano. Não há habilidade em você, meu amigo, ainda que você seja um homem de caráter, é um pai de família, é um filho obediente, é um changer da sociedade, é um salvador, um herói. Diante de Deus você está condenado, porque lá no fundo do seu coração corrompido, Deus está anotando, não Deus, né, mas você está sendo escrito no livro da vida os seus pecadinhos. E esses pecados que mostram a sua corrupção, eles exaltam Deus.
Porque mesmo sujo do jeito que somos, ele resolve descer do trono e salvar você. Entende? Se aprofundar na graça, algo que o Glécio já trouxe no começo, se aprofundar na graça, beber da graça de Deus, é descobrir o quanto Ele me ama. Porque quanto mais eu investigar o profundo vazio que está dentro de mim, mais eu vou enxergar o tamanho amor que Ele colocou dentro desse vazio. Ficou claro a vocês? Amém. Então, não deixe, ou não fique feliz quando você ver um bom homem, porque esse bom homem diante de Deus é um pecador. Então, vou abrir um parênteses, que as suas orações hoje, elas estejam mais preocupadas em se arrepender dos seus pecados e ser lavado por esta graça, do que conquistar coisas daqui, aonde a terra e a ferrugem vão se consumir. Eu vou parar por aqui, senão vou me empolgar. Também temos o tempo. Agora, o próximo slide. Podemos nos perguntar, então qual o critério, por quê que Deus usou para chamar aqueles que Ele desejou que entendesse a pregação de Paulo sobre o versículo anterior? Qual o critério? Sendo que os dois eram de cidades iguais, eram de culturas iguais, e qual o critério dessa coisa toda? Quem é Deus para decidir quem salva e quem não é? Versículo 5 do capítulo 1 da carta de Paulo a Éfeso. E nos predestinou, não tem conversa aqui, predestinação. E nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. E aí vem o critério. Segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito, definição: desejo, a aprovação e o consentimento. Deus desejou predestinar para ser salvo. Vocês estão lendo, amém, meu irmão? Não é nem Calvino que falou, Calvino já morreu, está debaixo da terra. Mas Efésios não morreu, é a palavra do Senhor. Segundo o beneplácito de sua vontade. Desejo, aprovação, consentimento. Esse é o critério que Deus usou para escolher você, pecador. Próximo slide. Então a graça é irresistível porque ninguém pode frustrar a vontade e o desejo de Deus. Vamos para o próximo slide. Ninguém. Isaías 46, versículo 10. Farei toda a minha vontade. Ou seja, olha o que o versículo diz, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Por que a graça é irresistível? Porque Deus é soberano, ao ponto do que Ele quiser fazer, ninguém, nada e nenhum tipo de qualquer coisa pode frustrar a vontade de Deus. Eu fiz uma frase que eu nunca falei aqui, ó. Ninguém e nenhum tipo de... sei lá o que eu falei. Mas é tanta emoção de falar uma coisa dessa, meus irmãos, e isso é sério para mim. Como é bom enxergar um Deus dessa maneira, soberano, imutável. O que Ele decreta, acabou. Você já ouviu dizer, Deus sonhou uma coisa em sua vida? Deus não sonha, porque a definição de sonho é formar imagens na minha cabeça de alguma coisa ou de algum lugar. Deus não sonha porque Ele não precisa sonhar, Ele deseja e realiza, porque Ele é soberano. O que Ele determinar, acabou. O que Ele quiser fazer, acabou. Nunca haverá um dia que Deus se frustrará. Aí alguém pode lembrar, mas é aquele versículo onde diz, Deus não tem prazer na morte dos ímpios. É verdade, mas isso não tira a sua soberania. Deus não tem prazer, mas Ele não pode fazer nada, porque a sua palavra é o que o prende. Deus não pode contradizer o que Ele já decretou, como diz o versículo, desde a antiguidade, as coisas que ainda não se sucederam. Em algum momento, lá no tempo, que eu nunca vou saber quando, Deus disse assim, vai ser assim. E aí Ele se tornou vítima do que Ele decretou. Porque se Ele se contradizer, Ele se contradiz e acabou o papel dele de Deus. Portanto, alguém desconfia que Deus é capaz de se contradizer? Você já ouviu algum homem dizendo assim, a Bíblia pode ter erros porque foram escritas por mãos de homens? Essa frase me irrita, irmão. Essa frase me irrita. Uma vez eu estava bem novo,
Comecei a estudar e cheguei no meu professor e disse assim: professor, eu falei para ele, né? Essa Bíblia aí pode ter erro. Qual a garantia? Ele me deu um artigo com 100 teses, comprovando entre elas por que ela não tem erro. Foi um tapa para mim na hora, mas até hoje eu abraço isso. Porque como é bom ver como Deus não erra. Ou seja, agora pega esse versículo, olha só. Decretou, olha só, a última frase ali, ó. O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Se em algum momento da eternidade Deus desejou salvar você, dá glória a Deus, filho, porque Ele já desejou e não tem mais jeito. Você vai vir com o braço quebrado, com a perna quebrada, mas você vai se arrepender. Você vai se arrepender, você não vai ter prazer no pecado. Eu não vou entrar no tópico, mas o tópico simples que leu lá, lembra? Parece até polêmico, né? É impossível perder a salvação e tal. É polêmico. Não vai ser resolvido, não vai ser eu que vou resolver isso aí. Mas a perseverança dos santos significa o homem que é salvo por Deus, que se arrependeu dos seus pecados, ele pode até pensar em voltar para trás, mas ele não vai ter mais paz, nem prazer, nem felicidade ao voltar, e vai voltar para os braços de Deus. Por isso é perseverança dos santos. Ele não vai ter prazer no pecado mais. O meu pensamento, mas e aquele cara que, poxa, pregou para caramba, teve uma vida aqui e tal, e fez história, né? Pô, o cara pregou por multidões, passou por países, e de repente ele morreu no pecado. E aí, esse cara nunca foi salvo? Segundo a graça, uma vez que você pisou nela, você não vai mais embora. Não sou ninguém para questionar a salvação dele, mas ele pode se autoavaliar e julgar. Se eu sou salvo, o pecado já não tem mais vida, não tenho mais prazer e não desejo mais o pecado. Espera aí, não é que eu não desejo o pecado, mas não desejo uma vida no pecado. O pecado, né? Abraçar o pecado. A W. Pink, esse cara tem livros maravilhosos. Olha essa frase desse cara, velho. Deus não é sujeito a ninguém, não é influenciado por nada, absolutamente independente. Deus age como lhe apraz, somente como lhe apraz e sempre como lhe apraz. Ninguém consegue frustrá-lo e ninguém consegue impedi-lo. E aí você, pecador, miserável homem que é, vai ignorar, vai resistir o sacrifício de Cristo feito lá na cruz. Imagina Deus, o pastor Elias, desenhando esse plano aí, é coisa minha. Imagina Deus desenhando um plano, poxa, eu vou mandar meu filho aqui, mas esse cidadão vai resistir, é uma pena. Impossível. Deus do tamanho que é, poxa, eu não sei o que fazer, ele não vai resistir. Nem que Deus tenha que arrombar a sua porta, te trazer queimado, como no exemplo da casa. Nem que ele tenha que trazer queimado, você vai. Porque ele decretou, ele não vai se frustrar. Deus não vai morrer triste lá no céu porque você não veio, porque você não quis obedecer. Porque Deus sabe que você não quis obedecer porque você é corrompido. Próximo slide. A graça é irresistível porque o dono da graça é soberano. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E aí é aquela coisa da contradição. Se Deus chamar um pecador ao arrependimento e esse pecador ignorar o seu chamado, isso não é coerente com o que ele disse. Próximo slide, para terminar. Olha só a soberania de Deus. Isso aqui é só um pedaço da soberania de Deus. Está chegando um dia aí que eu vou trazer com mais alegria isso aqui. Provérbios 16, versículo 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Como eu já pensei que isso deve ser impossível de dizer o que é regaço. Enfim, aí eu coloquei embaixo. A linguagem moderna. Os dados serão lançados sobre a mesa e todo o jogo é decidido por Deus. Não é que Deus habita no jogo, não é isso. Mas até as coisas mais idiotas não acontecem sem que seja propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 10, versículo 30. Se eu estiver errado, eu pesquiso no Google depois. Mas diz que o homem, o fim do homem, a origem do homem, tem que glorificar a Deus. Nada que ele come, que ele faz, que ele bebe, não é para a sua glória. Próximo versículo, próximo slide. A grandeza da sua voz. Eu posso falar nele, eu vou pregar no domingo. Domingo eu vou ministrar, irmãos, eu vou trazer muita coisa sobre a soberania de Deus. Mas eu não resisti, aí eu queria colocar um pouco aqui. Porque falar sobre quem Deus é, ou seja, soberania é dizer quem Deus é.
falar sobre quem Deus é. Não, domingo eu prego. Salmo 47, irmãos, versículo 15 ao 18. O que envia, olha isso. O que envia o seu mandamento à terra? A sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã, esparge a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços. Quem é que pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz soprar vento e correm as águas. É inimaginável o tamanho desse Deus. Incalculável, incomparável, incompreensível, tudo Só não é irritante. Eu quero concluir com... Pode voltar ali, não sei se voltou, se passou, né? Tá correto, né? E aí, baseado em alguns versículos que eu já li, vou trazer para você no domingo. Olha só. Rolagem dos dados, a queda do pássaro, o rastejar de um verme, o movimento das estrelas, a queda da nave, o sopro do vento, a perda da visão, o sofrimento dos santos e a morte de todos que estão incluídos na palavra de Deus. Cumprirei todo o meu propósito, desde o menor até o maior. Venha domingo, se você quer saber aonde Deus está dizendo que Ele domina verme, Ele domina a morte, Ele domina o sofrimento, Ele domina tudo. Ok? Próximo slide, meu amigo, está terminando, gente. A grandeza de Deus é incalculável. Tá? 1 Crônicas 29, 11. Olha o tanto, tem muito versículo, irmão, mas olha esse aqui que maravilha. Tu é, Senhor, a magnificência e o poder, a honra, a vitória, a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste, né? Vou escrever errado. Por cabeça sobre todos. Próximo slide. Essa é a frase né, enfim, eu ia falar de um calvinista. Não é? Deus é revelado na página das Escrituras como único e soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele escolhe, designa, determina, predestina, governa tudo e todos. É isso que significa ser Deus. Nada além disso. O que ele quis dizer na frase? Que ser Deus é não deixar nada escapar do seu controle. Amém? E aí eu quero terminar, acho que é o final agora. O que eu farei agora? O que você vai fazer agora? Vai estudar, né? Não vai esperar quinta-feira que vem para ver o Gladys, para ver o arminiano aí, o careca ali, defender. Brincadeira. Tem essa rixinha, né? É engraçado isso. Já cheguei fazendo piada, já, mas converteu. Já. Brincadeira, mas você tem que ruminar a palavra de Deus. O pastor Júlio, o que é ruminar mesmo? É quando o boi come o mato e vomita de novo e come de novo? Não é? É isso? Ele tem uma reserva entre a boca e o estômago que depois ele volta e remastiga tudo de novo. É isso que você tem que fazer com a palavra de Deus, não é com meus slides não. Rumina, não literalmente, né, irmão? Vai passar mal. Mas se aprofunde nessa grandeza que tem nesse Deus. Você vai ver, eu vou terminar, tem uns minutos eu acho. Você vai ver que tudo que você passa aqui, que te aflige, perto do que esse Deus revela quem é nada. E você passa a encontrar o verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus supre todas as suas necessidades. Você vai sentir isso na prática, irmão. Não é ouvindo uma música falar, oh Deus da minha vida. Não, você vai viver na prática. Você vai ser a voz ao invés de ouvir. Você vai ser o testemunho ao invés de alguém te testemunhar. É viver na prática. Não estou dizendo para você ser um calvinista ou um arminiano, porque os dois não interessam. O que interessam é que você vai ser salvo, independente da doutrina da salvação. Você vai ser salvo, porque Ele já te predestinou. Predestinou, ou pela sua presciência, ou pela sua soberania. Amém, meus irmãos? Então, que de verdade, desperte esse desejo assim, desperte, de verdade. Se você quer se colocar, não por mérito seu ou porque você quer ser melhor que alguém, mas se você quer colocar em uma visão oposta do mundo, se você quer enxergar o mundo de uma forma como Deus enxerga, é aqui. E principalmente se aprofundar em quem Ele é. Domingo eu prego. Aqui, vamos orar.
Senhor é grande, Pai. Senhor, eu não posso deixar de falar como é bom falar de Ti. Como é bom investigar a Sua palavra, como é bom entrar dentro do Seu coração e descobrir os Seus mistérios. Como é bom, Senhor, se embebedar dessa grandeza que Tu és. Senhor, que o Teu Espírito Santo não deixe esse desejo morrer, Senhor. Nem no dia que eu desejar olhar para trás, nem no dia que os meus irmãos desejar olhar para trás ou querer desistir, porque esse dia a gente sabe que chega. Mas, Senhor, não permita, Senhor, que o Senhor vivifique a Sua palavra todos os dias, Senhor. Que nesses tempos onde o pecado abunda no mundo, onde o Senhor está se preparando para a Sua volta, que o Senhor levante crentes, Senhor, verdadeiros em Teu nome. Senhor, desde aquele que veio com o coração fechado até o com o coração aberto, Senhor, a Tua palavra é grande, o Senhor não está limitado a nós. Faça o que tem que fazer, acima de nós e acima do nosso prazer, acima do nosso conforto, glorifique o Teu nome. Nos leve em paz, Senhor, segundo a Sua vontade. Que o Senhor nos traga aqui de novo para estarmos em comunhão, Senhor, e adorarmos o Teu nome, Senhor. Vá conosco em nome de Jesus. Amém. O chefe pediu para encerrar, o Glex vai encerrar aqui. Levanta todo mundo de pé, dá mais uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Obrigado, irmão. Obrigado. Aleluia. Vou ser bem sincero com vocês. Eu não queria estar na pele do cara que vai falar quinta-feira, mas nem a pau, mano. Pois é. Mas enfim, gente, ficou claro, ficou bem claro, eu acho que deu para você entender legal. O Cordeiro é excelente em tudo que ele fala, por isso que eu convidei ele a fazer isso. E porque ele é calvinista. Brincadeira. Mas Deus abençoe a sua vida, obrigado por vocês estarem aqui. O slide é bem completo, então eu acredito que não vai ter dúvida nenhuma de entender, mas pede para os meninos lá, tem no computador da igreja, o Felipe também pode te mandar por e-mail, tá bom? É muita coisa para anotar, então é bom você ter o slide para depois você dar aquela ruminada. É ruminar, né? E quinta-feira que vem, então, nós vamos ver o outro lado da moeda aí, dessa história que já rola aí há anos. E vamos falar sobre arminismo, tá certo? E aí o pastor Júlio que vai estar trazendo esse estudo. Boa sorte. Pega na mão do irmão que está do seu lado, vamos orar, agradecer ao Senhor. Mas é gostoso, é demais, isso é demais. Eu estava ali rindo de dó do pastor Júlio, mas é muito gostoso. A palavra do Senhor é demais, é lindo fazer isso. É uma honra para quem faz, é uma honra para quem ouve. A palavra de Deus é maravilhosa e a soberania dele é o que impera sobre as nossas vidas. Sou calvinista agora. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por teu filho que veio aqui, Pai, que se dedicou durante essa semana. Obrigado, Espírito Santo, porque tu inspirou a vida dele para trazer essa mensagem para nós. Todo esse estudo que é completo, é maravilhoso e trouxe alimento para as nossas almas. Abençoa cada coração aqui, Pai, cada irmão nosso neste lugar, cada família aqui representada. Espírito Santo, vem e lembra-nos durante essa semana a respeito de quão soberano Tu és sobre a nossa vida, que venhamos confiar mais, que venhamos crer mais, que venhamos ter esse desejo de abrir a Tua palavra, de ler, de nos aprofundar na Tua presença, de ter esse desejo de Te conhecer e saber o quanto o Senhor é maravilhoso, Pai. Traz esse desejo no nosso coração todos os dias. Leva teu povo debaixo da tua mão poderosa. Leva eles para um restante de semana maravilhoso. Um final de semana abençoado, guardados pelo poderoso Jesus. Assim te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Vão com Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Abraça uns 2, 3 aí.